E aí, pessoal, começando mais um podcast aqui da Help Móvel e queria agradecer você que está participando, está mandando as mensagens, muitas vezes não apenas aqui no YouTube, mas tem mandado recado por Instagram, por Facebook. Obrigado, gente, a gente fica feliz e mande também aquilo que você queria conversar. Porque hoje, por exemplo, eu trouxe uma figura fenomenal. Se você precisa saber sobre primeiros socorros, o que fazer, o que não fazer, você vai falar com ele, Alessandro Cosmo. Ô Edinho, é um prazer estar aqui nessa tarde, aqui, nesse podcast com você. Falar um pouquinho, pro pessoal aí, o que é primeiros socorros, grandes histórias que a gente tem aí, desde a primeira palestra até as atuais, o que eu atualizei, como que é feito. Agradeço a oportunidade, Edinho. Você tá nervoso, Alessandro? Um pouquinho, é normal, mas daqui a pouco eu já me solto. Isso. Já. Estamos numa mesinha de praia aqui, tomando uma caipirinha, eu nem bebo, mas Eu também não, mas é aquela brincadeira descontraída. Isso, é um bate-papo. Certo. É justamente pra galera ficar sabendo coisas importantes aí. Hoje a Ariane está nos ajudando aqui na técnica. Muito obrigado, Ariane, valeu. Vai ser mamãe em breve, Então, Alessandro, como é que você se interessou por essa área? Você é enfermeiro, né? Isso, sou enfermeiro, sou graduado, licenciado pela Uniararas aqui em Araras, na turma de 2005. E, cara, me interessei nessa área por acaso. Quem era o palestrante era o Dr. Carmona, que era um dos nossos diretores na época. E como estava tendo uma demanda muito grande de palestra, ele acabou passando algumas para o Rony, que é o nosso RT, e depois em seguida passou para mim. Mas você já trabalhava na Help Móvel? Já trabalhava na Help Móvel. Então vamos por partes. Você primeiro. O que levou você a fazer a faculdade de enfermagem? Qual é o nome? Isso, faculdade de enfermagem. O que te interessou primeiro para você querer fazer essa faculdade? Na época, minha irmã já trabalhava, como técnica de enfermagem na clínica Saião, lá em Araras. E em seguida, minha mãe ainda até comentou comigo, Alessandro, por que você não faz enfermagem, Eu falei, mas enfermagem, mãe? Enfermagem não é pra mim. E aí resolvi prestar, no Paula Souza, o curso de auxiliar de enfermagem na época, e acabei passando. Fui fazer o curso, a teoria não era minha praia, ficava mais fora da sala do que dentro da sala, que acho que é o normal da época, da juventude. Ficava nos barzinhos, ficava curtindo, mas não participava muito, das aulas. Quando chegou nos estágios, que era a parte interna, dentro do hospital mesmo, sim. Aí não teve jeito, cara. Foi paixão à primeira vista. Eu precisei recuperar o tempo perdido, Os professores falavam, ele não vai, não é a área dele, ele tá aqui só pra concluir o curso e tal. E na época eu fui o primeiro auxiliar de enfermagem a ser contratado pelo hospital da minha turma inteira do Paula Souza. Porque daí você se viu naquela profissão mesmo. Isso, aí eu consegui fazer as técnicas, mais rapidamente aprendi tudo e acabei me destacando no estágio, surgindo a oportunidade de ser contratado na época, E daí você foi trabalhar no hospital antes da Help? Isso, fui trabalhar no hospital na Santa Casa de Araras. Sim. Trabalhei lá por 7 anos e durante esses 7 anos, nos primeiros 2 anos, eu fui fazer faculdade. Conversei com a minha coordenadora, pedi para passar eu para a noite e consegui uma vaga na faculdade, E aí fiz os 4 anos de faculdade, de enfermagem lá na Uniararas. Aí já apaixonado. E aí começou toda essa história. Quando terminei a faculdade, teve um lance para mim passar, para enfermeiro dentro da Santa Casa, mas passei nas provas, mas por empecilhos, ou até hoje eu não entendo o que aconteceu, as coordenadoras falavam que eu não tinha perfil para trabalhar como enfermeiro no hospital, e o Rony já estava trabalhando aqui em Limeira. Rony é aqui da Help Móvel. Isso, o nosso coordenador. Ele já trabalhava aqui em Limeira e ele surgiu essa oportunidade de vir para a Help. Depois de 2007, mais ou menos, surgiu a oportunidade de vir para a Help, porque a Help estava abrindo em Americana. Sim. E precisava de uma vaga de enfermeiro lá. E ele me ligou, ele falou, Alessandro, você tem interesse? Eu falei, cara, eu tenho, largo tudo aqui em Araras e vou. Eu dava aula num curso técnico lá, trabalhava na Santa Casa como auxiliar ainda. E você é de Araras? Sou de Araras, legal. Sou morador, ainda moro lá. Tá. Não mudei para Limeira, não mudei para Americana, Todo mundo pergunta, você não mudou para Americana? Cara, eu nunca gostei, assim, de querer morar em outra cidade, não foi... É um ararense raiz. Gosto de Araras. E aí, nisso, eu fui
trabalhar em Americana. Fiquei por 5 anos em Americana, na Help de lá, né? Onde eu aprendi muito. Sim. No começo né? Não era funcionário totalmente da Help, que a gente era cooperado, né? A gente trabalhava na Polisaúde. Depois veio a passar para a Help em 2009, 2008, acho 2009, se não me engano. A gente passou para a Help, hoje eu sou registrado na Help Pela Móvel. Help Móvel mesmo. E nesse trâmite tudo já tem aí quase 17 anos de Help Móvel. Então agora finalizando aquela introdução que você deu, né, que chegou a falar do Rony, aliás, Rony, você também tem que vir aqui, não vai fugir não, hein, meu amigo? Ele tem grandes histórias aí. Imagino. E agora vai entrar nessa parte que é onde você se destaca. Eu tive o privilégio de ver ele fazendo uma apresentação, já viu, Ariane? Ele dando o curso. É muito bom, né? Ele tem talento mesmo, né? Obrigado. Arrasa. E aí eu quero saber, como é que você passou para fazer esses treinamentos assim? Então, depois de 5 anos em Americana, surgiu uma vaga em Limeira, né? A oportunidade de vir para Limeira aqui, para trabalhar aqui. E aí comecei a trabalhar em Limeira. E durante esse período em Limeira, o Dr. Carmona, né? Através das empresas e o pessoal do comercial que fazia as palestras, não tinha mais tempo, porque houve uma demanda muito grande de palestra. Sim. E aí ele passou pro Rony, né, que é o coordenador. E aí o Rony também não estava mais tendo tempo, e aí o Rony falou, olha, as palestras que o Dr. Carmona não puder, você pode. E aí tem uma história legal sobre isso. Sim, por favor. Tá? Porque eu sempre fui meio tímido para falar em público. Por exemplo, na escola, para chegar lá na frente, ler um trabalho, alguma coisa, eu passo mal. Eu tenho aquela crise de ansiedade. Todo mundo que vai ver esse podcast vai falar, não é possível. Pois é, eu estou dizendo isso agora. Não é possível que você tinha esse complexo. Muito, Edinho. Tinha esse complexo de falar em público. E eu lembro que a primeira palestra, eu montei os slides e tudo. Passei mal 2, 3 dias antes da palestra. Eu cheguei na empresa, eu lembro que foi, acho que até uma empresa que a Ariane que ajeitou, que é a Mausa. Eu lembro até hoje, uma das primeiras palestras minhas foi na Mausa. E aí, quando eu cheguei lá, eu montei todos os slides. Cara, dor de barriga, fui no banheiro, tudo. Mas consegui fazer a palestra, né? E aí foi tocando as palestras. Com o tempo, a gente vai observando as pessoas, né? Você vai aprendendo. Na primeira eu saí de lá e falava, puta, mas faltou falar isso, faltou falar aquilo. Nossa, eu tava tão travado, tão tímido, né? Dentro da palestra, eu podia ter falado várias outras coisas, e eu ficava meditando comigo mesmo. Sim. Até que eu perdi essa inibidade, né? Consegui fazer uma palestra melhores depois. E aí, com o tempo, eu fui observando, as pessoas estão olhando assim, né? Eu via gente dormindo no meio da minha palestra. Eu falei, cara, que palestra chata. Essas pessoas estão dormindo, então deve ser muito chata a palestra. Alguma coisa varia. Eu preciso melhorar a minha palestra. Eu usava muito as palestras do Dr. Carmona como exemplo, usava o boneco infantil. Cheguei a comprar o boneco infantil porque a gente não tinha, né? Eu comprei uma bonequinha lá para fazer um simulado do infantil. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a aprimorar essa palestra. E aí chegou onde você viu hoje. Essa palestra mais dinâmica, né? Isso. Eu percebi que o público que a gente vai atingir é um público mais simples, leigo, completamente leigo. Sim. Então eu tinha que usar ferramentas leigas. Eu não podia chegar lá e falar termo técnico. Não. Porque eles não iam entender o que eu estava falando. Eu leio slide. Hoje eu não leio slide, meus slides é figura. Eu leio os 2 primeiros só. Só vai acompanhando o que você tá falando. Vou acompanhando o que eu vou falando. E aí eu uso muito o boneco, a parte dinâmica da palestra, e aí acaba pegando esse público maior aí. Tem uma história também, dentro das palestras de primeiros socorros, de uma escolinha. Eu lembro que eu tava lá falando, uma dinâmica, nossa, eu vi o pessoal todo participativo, né? Tinha umas 40, arrebentando, um ginásio, 40, 50 professoras lá. Falei, que legal, né? O pessoal tá participativo, a palestra tá legal, ninguém tá dormindo. Falei, beleza, tô bem, né, com a palestra. Chegou no fim da palestra, uma professora me perguntou assim, Alessandro, eu falei, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar antes de eu encerrar? Alessandro, e mordida? Falei, mordida? E eu já tava um tempo lá, né? Eu conto essa história na palestra. Sim. Mordida, pô, olhei para um lado, olhei para o outro, e falei, mas não entra cachorro aqui, né? Mordida na escola. Era mordida de criança, foi esse que eu ouvi. Risos e mais risos, e era mordida de uma criança na outra. Aí que eu fui, puta, as crianças mordem uma outra, ela falou, morde! As crianças o que mais faz é morder. Aí eu falei, não, acontece bastante. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Falei, caramba, né? Não imaginava que tinha mordida.
E aí fui pesquisar, elas falaram para mim que elas faziam lá. Falei, ó, eu não posso opinar porque eu não sei nada sobre isso. Aí você foi estudar. Fui estudar. Fui ver na Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o assunto. Não tem nada sobre mordida. Eles só orientam, porque não chega a ser uma ferida. Entendi. É uma marca do dente da criança na outra e não chega a furar, sangrar, nada. É lavar com água e sabão, né, da maneira correta e orientar a outra criança que mordeu. Ó, você mordeu fulano, agora não para de chorar. Um trabalho mais psicológico até, né? Mas aí a criança não para de chorar agora. E eu ia te perguntar mesmo, até bom você ter entrado nisso, que eu ia perguntar anterior, ficou melhor agora. Como que você organiza a sua palestra? Eu fiquei até com uma dúvida, acabei até esquecendo de perguntar. Questão de, você vê shows de stand-up, você vê shows de coach, você vê pessoas fora da sua área, como é que eles organizam as palestras? Vejo. Eu assisto muito o Cortella, né? Assisti várias palestras dele. Assisto muito o Cláudio Duarte, o pastor. Sei. Eu admiro o jeito que ele fala, a maneira simples que ele usa. E aí eu peguei... bom humor, né? O bom humor. E eu peguei as coisas simples que ele usa nas minhas palestras. Para chamar o público para mim. Porque assim, as pessoas têm que participar da palestra, né? Eles têm que entender. Porque se eu levar uma coisa maçante lá, ninguém vai participar. Eles vão... Parece que já... Eu sempre falo, já é uma coisa obrigada da empresa. Né? A empresa precisa do certificado, precisa por causa de normativas de vigilância. É necessário. É necessário, bem necessário, né? Então eles precisam disso. Então, às vezes, o funcionário tá lá, meio que forçado a tá lá. Sim. E aí leva um palestrante, lê um monte de slide, o cara fala, puta, dorme, de novo, eu vim aqui pra dormir. E muitas palestras eu cheguei, o pessoal já tava dormindo. Verdade. É verdade, o pessoal, aquelas salas de cinema, algumas empresas, aí tem tipo uma sala de cinema, o pessoal tava dormindo. Entendi. E aí eu comecei a palestra, aquela dinâmica, chama um, chama outro, você chama alguém, você escolhe. Acordou a galera. Acordou a galera. Muito bom, cara. Eu gostei daquela palestra, a última vez que eu te vi, né, lá na Irbelo, né? Na Irbelo. Teatro, anfiteatro, eu não lembro direito a nomenclatura. E foi uma festa, a hora que você chamou pra fazer a manobra, eu sempre esqueci o nome, manobra de ir pra... Manobra de Heimlich. Heimlich. O termo técnico é Heimlich, né? Mas o pessoal usa manobra de desengasgo, pro leigo entender. E a turma, eu achei muito interessante isso, que a turma dá muita risada, que é um fazendo no outro, né? Então a turma dá risada, brinca tudo, mas aprende. Aprende. Isso que eu achei demais. Aprende, viu, Edinho? Essa manobra é uma das manobras mais importantes, né? A Lei Lucas foi um dos pioneiros, né, a exigir que tenha o treinamento nas escolas que o hoje. Chegou a falar. Você pode explicar da Lei Lucas? Posso sim. A Lei Lucas foi criada a partir de um acidente que aconteceu com o Lucas em 2017, né, num passeio, aqui próximo, né, da cidade de Limeira, aqui entre Limeira e Cordeirópolis, numa fazenda, e aí ele acabou sofrendo esse acidente. Teve múltiplas paradas cardíacas, não foi atendido da maneira correta, porque o povo não sabia, os professores, os monitores, o pessoal não sabia como que atender. Acionaram o SAMU, né? Acionaram o Serviço de Urgência e Emergência, que é o correto. Quando você não sabe o que fazer, você aciona o Serviço de Emergência e ele vai orientando você até a chegada no local. Orientaram as pessoas que estavam lá, tentaram, mas não conseguiram, e aí ele acabou indo a óbito. A mãe do Lucas, né, sendo de Campinas, a família, entrou na justiça e em 2018, em outubro de 2018, foi criada a lei. Sim. Lucas. E aí essa lei hoje exige que todos os municípios, né, tenham um treinamento da Lei Lucas. Alguns mais, alguns menos. Até o ano passado, eu sempre conto isso nas palestras. O ano passado teve um acidente, um menino se engasgou na escola, e aí apareceu a mãe do Lucas no Fantástico falando sobre a lei, quando foi criada, e até hoje ainda tem gente que não sabe fazer a manobra. Aqui em Limeira, eu sei que o povo é bem treinado, porque tem uma enfermeira que é amiga do SAMU, ela treina a rede pública e a HELP treina a rede privada, né? Os conveniados da HELP Móvel. A gente faz vários treinamentos, como esse que você viu lá na Irbelo. Acho que a maioria das escolas, elas são área protegida, né? Sim. Inclusive, pega para mim, por favor, Ariane, essa placa aqui, ó. Isso aqui é um sinal de segurança, viu, gente? Né? Colocar bem aqui para todo mundo ver, né? Então você está num lugar em que tem algumas são diferentes, né? Mas só para vocês terem uma ideia. A questão da área protegida é uma segurança tremenda, né? Sim, é uma
segurança para as crianças, né? Você matricula seu filho numa escola particular ou uma rede pública e sabe que vai ter uma equipe lá, né, da Você profissionais até brinca, né? treinados. A primeira coisa que você faz é chama a Help Móvel. Chama a Help Móvel. Chama a Help Móvel. E isso aqui vale para tudo, né? Escola, comércio, empresas grandes, pequenas, academias. A gente falou muito da Lei Lucas, né? Empresas, mas escolas, mas a gente também faz treinamento em empresas, academias, clubes. Recentemente eu estive num clube aqui em Limeira. Então a gente participa em vários lugares aí dos conveniados Help Móvel, né? Uma estratégia que a Help fez de treinar. A gente viu a necessidade do contratante, né? De ter esse treinamento até a equipe da Help Móvel chegar lá. Então isso aí é um benefício, né, a mais que a pessoa ela faz essa proteção com a Help Móvel e ainda recebe todo esse treinamento, toda essa capacitação. Isso. Para até o momento que você chegar. Reforçando o que eu falei agora há pouco. Eu achei muito legal na palestra quando você fala. A primeira coisa que você faz é chama a Help. Chama a Help. E aí aplica as manobras que você ensina. Isso. Porque através do telefone, até a nossa colega Vanessa esteve aqui e explicou que através da ligação, a TARM lá vai orientar as manobras até a equipe chegar. Ela não vai somente liberar, ela vai orientar também as manobras até a equipe chegar no local. Aliás, uma coisa que a Tata falou quando eu peguei essa área protegida com ela, e eu nem sabia que a gente ia entrar no assunto. Foi bom que já estava aqui pra gente entrar no assunto. Não tem o telefone ali. Por quê? Porque não é para você olhar na placa e ligar para a Help Móvel. É para você saber que aquela área tem tudo isso que o Alessandro está falando. Tem gente capacitada, eles sabem como entrar em contato. Dependendo do que for, a pessoa já foi treinada, né? Então, eu acho esse um trabalho muito bacana. Muito, muito importante, Edinho. É um trabalho que a Help fez, né? Vem fazendo, vem dando certo, né? Como eu trabalho também, não só nos treinamentos, mas na ambulância, teve uma história recente que eu treinei numa escola lá em Americana, e depois eu fui dar um plantão em Americana e acabei eu mesmo indo atender a criança com uma crise convulsiva. E assim, eu tinha treinado em janeiro, em março a escola chamou. E justo no dia eu estava no plantão lá, na equipe de suporte avançado, com o médico, né? Como o Dr. Aldo falou, frisou no podcast dele. A gente chegou lá, deu a assistência, mas o pessoal tinha feito tudo aquilo que foi treinado. É um orgulho, aquela orientação. E aí a primeira coisa que a diretora falou, nossa, Alessandro, graças a Deus que você veio treinar recentemente. Então foi mais uma vida, mais uma criança, né? Filha de alguém que foi salva ali nesse treinamento. Então, pessoal, você que está assistindo, você que tem uma empresa, tem uma escola, tem uma academia, ainda não é cliente Help Móvel, tá aí mais um motivo para ser. E se quer levar a palestra do Alessandro, entrar em contato aqui então com a própria Help Móvel. Isso, entre em contato aqui com o setor comercial da Help Móvel, né? Hoje é a Rosângela que toma conta aí, que agenda, né? Faz a minha agenda, né? E a dela, a gente tenta entrar num acordo ali para agendar as palestras. E aí o trâmite, valores, isso é tudo com ela. Eu vou pedir para o pessoal deixar aqui embaixo também um link dessa matéria no Airbelo, que foi com as escolas também privadas, né? Isso, escolas privadas. Em que aparecem uns trechos do Alessandro, dando essa palestra super legal. Tá vendo só, Alessandro? Viu como fluiu bem? Fluiu, Edinho. Não precisava ficar nervoso. Não. Contei várias histórias ainda. Tem mais histórias então nós vamos deixar para uma parte 2. Você quer que o Alessandro venha de novo falar uma coisa específica? Eu gostaria de conversar com ele especificamente dos detalhes sobre essas manobras de emergência, as coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer um outro podcast só sobre isso, o que você acha? Pode sim. Podemos agora que agendar. A galera já sabe quem é você? Agora o pessoal conhece, né? Manda aqui também, você pode mandar aqui nas nossas redes sociais. Aliás, se inscreve em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e o próprio YouTube. Manda para o pessoal, a gente tem vários cortes lá para facilitar alguns pontos de interesse. E pode mandar a sua sugestão, a sua dúvida do que você gostaria. Tá ok? Alessandro, muito obrigado, viu? Obrigado, Edinho. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Até.